Imagina só você fazer uma tatuagem e encontrar no mesmo espaço uma barbearia, até um pub. São aqueles barzinhos no estilo inglês. Pois é, um tatuador de Varginha inovou e criou um estúdio cheio de novidades. Né, Doutor? Cheio de novidades. Cheio de novidades. Inglês, falando inglês. Olha que bonito, ó. O negócio é o seguinte. Para atrair cada vez mais o público. E ficou bonito mesmo, viu? Olha o mesão de sinuca aqui ajeitado. Mesa de sinuca, tem freezer, tem uma cerveja gelada, faz a barba, além de fazer a barba. Olha, ô Éder, isso aí agora ficou chique. Vou aí para tomar cerveja na faixa, jogar sinuca para dar uma coça em você na sinuca, viu? Vou doar uma camisa de um time de futebol para você pôr num quadro aí também, original, oficial, tá bom? Beleza? Meu amigo Éder, e vocês estão em casa, vão ver agora. Olha que impressionante, que lugar legal que ficou. Balança aí. Pela cabine telefônica na porta do banheiro, a mesa de sinuca e o bar bem moderninho, você se arriscaria a dizer onde nós estamos? A decoração realmente pode ser inspirada na Inglaterra, mas você está no Brasil, mais especificamente em um estúdio de tatuagem de Varginha. A ideia partiu do Helder, tatuador há 6 anos e cansado dos clichês desses espaços de trabalhos artísticos. Eu comecei a sonhar com algo diferente, sabe? Comecei a sonhar que, além do estúdio de tatuagem, eu queria algo maior, algo mais interessante para a cidade de Varginha. As paredes contam um pouco da história de vida do tatuador. Desde menino, o Helder sonhava em ser jogador de futebol. As camisas autografadas do time do coração, o São Paulo, do Real Madrid, do Paraná Clube e do Juventude de Caxias foram presentes de amigos. Mais jovem, o tatuador chegou a vestir a camisa de alguns times de expressão, como o Santos, por exemplo. Desde a minha infância, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol profissional, sabe? Sempre me dediquei muito a isso, sempre procurei ser muito dedicado aos treinamentos e tudo isso. Fui crescendo, fui seguindo carreira, segui carreira até meus 23 anos. Cheguei a jogar futebol profissional, passei por alguns clubes, entre eles um clube de expressão que eu tive a oportunidade de jogar na categoria de base, foi no Juvenil do Santos Futebol Clube. Lá eu tive a oportunidade, na época, de jogar com grandes ídolos hoje do nosso futebol, como Robinho, Diego. Até costumo brincar que eu não sei se foi por minha sorte ou por meu azar de disputar a posição com eles, né? Mas o sonho de ser um grande ídolo do futebol foi interrompido por uma lesão. Helder precisou ser afastado e, como não podia usar os pés, ele começou a usar as mãos. Enquanto passava pelos tratamentos, ele aproveitava para arriscar alguns desenhos. Nesse meio tempo eu comecei a desenhar, que é uma coisa que desde pequeno eu gostava. Eu lembro que eu via meu pai pintar, meu pai tinha um hábito de pintar em casa e eu sempre sentava ao lado dele e via e observava ele, sabe? E nesse período que eu ficava fora de casa, o desenho foi uma coisa que me ajudou bastante. Um dos colegas de futebol viu os desenhos e começou a incentivar o tatuador a pensar em uma segunda carreira. Eu sempre percebi que tinha um talento enorme nos desenhos dele, né? Tanto que eu via tudo e percebia que ele podia e tinha tudo para ser tatuador, entendeu? E incentivava tudo e até que deu certo, né? Só que a ideia de tatuar nunca tinha sequer passado pela cabeça do Helder. Mesmo sendo apaixonado por arte e pelos desenhos, ele queria mesmo era jogar futebol. Mas o sonho parecia cada vez mais distante. A lesão foi só piorando e com 26 anos ele precisou abandonar definitivamente a carreira de jogador. Foi então que ele decidiu ouvir o amigo. Comecei a mergulhar na arte, no desenho, comecei a fazer trabalhos de ruas, né, em praças, praias, com técnicas de spray. Depois fui para aerografia, fazer pinturas em capacete, carro, moto. Fiquei muitos anos fazendo esse trabalho aqui em Varginha. E a tatuagem foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Confesso que eu jamais sonhei em ser tatuador, foi uma coisa que aconteceu mesmo. Comecei a ver a arte da tatuagem como uma arte espetacular, comecei a acompanhar trabalhos. E isso foi me fazendo ver a tatuagem com olhos diferentes. O estúdio estava montado, mas faltava algo mais. Enquanto fazia as tatus, o Helder, agora aluno de arquitetura,
planejava as mudanças. A ideia da barbearia foi inspirada em projetos de outras cidades. Já o pub foi para não esquecer o sonho do futebol. É um outro motivo, né? Em Inglaterra, os pubs que existem lá são lugares onde os amigos se reúnem, na maioria das vezes, para ver futebol, né? Acompanhar o time de coração. E aqui também o futebol é uma paixão que eu tenho na minha vida toda. Para fazer uma tatuagem é preciso muito tempo e concentração. Alguns desenhos chegam a demorar até 10 horas para ficarem prontos. E se a pessoa vem acompanhada, haja paciência para esperar tanto tempo. Nesse caso, o acompanhante pode ficar aqui, desse outro lado do estúdio, curtindo uma música e até tomando aquela cervejinha para relaxar até que a tatuagem fique pronta. Tanto que a gente pode convidar amigos, minhas amigas, elas podem vir, como a tatu demora um pouquinho, a gente pode ficar conversando, elas tomam uma cerveja, elas jogam uma sinuca, então ficou muito bacana. O formato inovador do estúdio chama a atenção. Quem vem fazer um corte ou a barba pode aproveitar para jogar uma sinuca com os amigos e até, quem sabe, criar coragem para fazer uma tatuagem. Acontece muito isso, às vezes clientes que vêm tatuar, já vê uma brecha ou aguarda um pouquinho, já espera, já aproveita, faz o cabelo, né, corta o cabelo ou faz a barba. É uma coisa que está se agregando. Ele não se lembra quantas pessoas já tatuou, mas em compensação, ele mesmo ainda não tem nenhuma. As minhas tatuagens é um caso assim bem complicado, porque eu, como disse a você, eu jamais sonhei em ser tatuador. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, de forma que me fez apaixonar realmente pela arte da tatuagem. Agora, o fato de ter tatuagem é algo que eu nunca tinha pensado em ter, sabe? Sempre fui uma pessoa mais reservada e virei tatuador, já estou há 6 anos tatuando, mas ainda não tive coragem de fazer tatuagem. Quem sabe um dia ainda eu resolva ter alguma. Ele é super profissional, sempre tratou a gente com muita educação, fez a gente se sentir bem no lugar, né? Então isso conta demais, porque a gente fica meio nervoso na hora de fazer, né? Mão fica gelada e tal. Barba, cabelo e bigode, tatuagem. É um projeto pioneiro na cidade, né? Ficou muito bacana, né?